Efésios 5, 21. Diz assim a palavra do Senhor. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém. Pode se assentar. Eu recebi como tema da mensagem desta noite, Vivendo o Amor de Deus em Família. E eu quero usar esse tema como o título da mensagem, Vivendo o Amor de Deus em Família. Eu quero tratar com os irmãos a respeito de uma síntese do que o mundo fala a respeito, pensa a respeito do casamento e da família. Logo em seguida, quero fazer a exposição deste texto que nós lemos, e aí nós concluímos com algumas considerações importantes. Tudo bem? Esse é um breve esboço sobre aquilo que vamos tratar nesta noite na direção do Espírito Santo. Irmãos, quando olhamos para o mundo, que cenário nós vemos no que diz respeito ao relacionamento conjugal, ao casamento e à família? O que é que nós vemos na televisão? O que os jovens, adolescentes, crianças têm ouvido a respeito dos relacionamentos humanos, sobretudo o namoro, o casamento e a questão do lar, da família? Nós vemos neste mundo uma contraposição entre o modelo tradicional de casamento e família e esse modelo contemporâneo. E eu quero abordar alguma coisa disso. Nós testemunhamos mudanças de paradigmas. Vivemos na sociedade pós-moderna, como alguns dizem. E o que talvez mais caracterize essa sociedade de hoje é o relativismo. As pessoas não acreditam mais numa verdade absoluta. Cada um tem a sua própria verdade. Nós somos cristãos, temos a Bíblia Sagrada como nossa única regra de fé e prática. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ela não só contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, deve ser a única regra de fé, aquilo que cremos, que confiamos.
e prática aquilo que fazemos no nosso dia a dia. Mas as pessoas não querem dar ouvidos à vontade de Deus. Cada um tem a sua verdade. Talvez, sustentando uma falsa, uma pseudo-tolerância, diga, você pode ficar com a sua verdade, mas eu tenho a minha verdade. E o que nós vemos é que há uma supervalorização da liberdade humana. E as pessoas supervalorizam a autodeterminação de sua própria vontade. Então, nós nos deparamos com uma verdadeira guerra cultural que não é de hoje, são décadas. Uma revolução cultural que tem promovido a decadência, a degradação moral. E mais, tem promovido, e esse grupo aí do progressismo gosta muito de usar essa palavra, tem promovido a desconstrução do conceito de família, sobretudo do conceito bíblico de família e de casamento. Há uma luta na sociedade que não teme a Deus pela redefinição, uma revisão do que é casamento, do que é família. Nós vemos claramente, notoriamente, a interferência do Estado. Veja bem, o Estado tem interferido no conceito do que é casamento, do que é família. Muitas vezes de maneira contrária ao que a nossa Constituição Federal, nossa Carta Maior, Lei Maior, propõe. Não sei se todos sabem, a Constituição coloca que a unidade ou a entidade familiar é a união entre um homem e uma mulher. Mas a própria Suprema Corte do nosso país toma decisões contrárias à Carta Magna. Então nós vemos juízes, tribunais, vemos também propostas de leis no Congresso Nacional, na nossa Assembleia Legislativa aqui do Estado, até na Câmara Municipal, que vão de encontro à vontade divina, o ideal de Deus para o casamento e para a família. Leis favoráveis ao casamento homossexual. E ouse se levantar contra o casamento homossexual. Há uma intolerância dos chamados tolerantes, falsamente tolerantes. A mídia, e pasmem, até mesmo algumas igrejas, têm defendido essa mensagem do politicamente correto. Essa mentalidade inclusiva tem encontrado simpatizantes até mesmo no seio da Igreja de Cristo. Recentemente tivemos, alguns anos, em Maceió, em Alagoas, uma igreja batista já tradicional, por mais de 10 anos, discutiram a respeito da aceitação de homossexuais no seu rol de membros. E depois de tantos anos de discussão e debate, e Batista gosta de assembleia, né? Gosta de discussão, decidiram aceitar homossexuais no seu rol de membros sem arrependimento. A igreja foi excluída da convenção. Talvez não havia outra solução, visto que não voltavam atrás. Parte da igreja tem se rebaixado aos padrões mundanos. A igreja que deveria ser sal da terra e luz do mundo, além de não apresentar soluções, além de não denunciar o pecado, muitas vezes faz parte do problema. Falta de amor e a presença constante do pecado entre os irmãos. Os irmãos devem saber que, quando olhamos para o corredor da história, um dos pilares da civilização ocidental são os valores cristãos. Pelo menos aqui no Ocidente, um dos fundamentos da nossa sociedade são os valores cristãos, que nós encontramos na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada influenciou leis, influenciou moralidade, religião, influenciou a sociedade, a família, o casamento. Mas preste atenção, porque o que nós enxergamos e constatamos em nossos tempos é uma crise cultural e moral que tem raiz principalmente, muito claramente,
nesta crise espiritual do homem. O homem está separado de Deus. O homem que não está em Cristo está distante do Senhor, em rebelião. O homem sem Cristo virou as costas para Deus e rejeita a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Tudo isso tem promovido o suicídio do Ocidente. Pois bem, Andreas, me perdoe, eu não sei se é assim que pronuncia, Kostenberg e David Jones, no livro Deus, Casamento e Família, eles apontam algumas consequências dessa legitimação e legalização de novas definições de casamento e família. Eu vou citar algumas aqui. Elevado número de divórcios. Irmãos, Deus abomina o divórcio. Jesus disse que Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem, mas essa não era a vontade na ordem da criação de Deus. Aquilo que Deus uniu, que não separe o homem. E há muita gente que diz, não, mas esta relação não foi Deus que uniu. Ledo engano. Toda a união é uma aliança sagrada no casamento, no matrimônio. É uma aliança sagrada entre um homem e uma mulher. Deus abençoa, Ele é testemunha. Foi Deus quem criou o casamento. E nós vemos o elevado número de divórcios, e isto traz um alto preço, não só para os cônjuges. Eu não sei se alguém aqui participou de algum divórcio litigioso, que há conflito entre o marido e a esposa, a mulher. É terrível. Muitas vezes, as esposas usam os filhos pequenos contra o marido, se tornam inimigos, disputa pela guarda dos filhos, disputa pela herança, pensão alimentícia, quando não, como é comum homens serem presos porque não pagaram a pensão. Aliás, no Brasil é o que mais prende. A falta do pagamento de pensão alimentícia. Então, não são apenas os cônjuges que estão em processo de divórcio que sofrem, mas os filhos sofrem, as famílias envolvidas sofrem, e a sociedade como um todo também é impactada negativamente pelos divórcios. Outra consequência dessa revisão do casamento e da família é o sexo fora do casamento. Fornicação, adultério, pornografia, que movimenta uma indústria milionária e criminosa, que gera muitas vezes vício, doença, gravidez na adolescência, o aborto. Há pessoas que defendem animais, defendem árvores, mas também defendem a morte de bebês no ventre da mãe. Outra consequência da rebeldia do homem contra a vontade de Deus, a homossexualidade. A homossexualidade é pecado, irmãos. Só isso. Não é o pecado imperdoável. Não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Hoje é terrível. Conversamos com jovens. E os jovens já muitas vezes me perguntaram, mas pastor, a igreja é homofóbica. Aí eu, filho, vem cá, quem te falou isso? Porque a igreja diz que é errado a homossexualidade, não é um direito dele? Sim, é um direito, mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, claramente condena a relação, a intimidade sexual entre pessoas do mesmo sexo. Ponto. Só isso. Assim como condena o adultério, a fornicação, a mentira, a fofoca e outra relação de tantos outros pecados. Agora percebam o impacto da homossexualidade, porque hoje é muito comum a adoção de crianças por casais gays. Isso priva a criança de ter um referencial masculino e um referencial feminino.
por mais que alguns psicólogos, cientistas, digam que isso não afeta a mente, a psique, o emocional da criança, meus irmãos, eu não preciso ser especialista. Uma criança que tem 2 pais ou que tem 2 mães, falta alguma coisa. Ou será que Deus errou? O texto de Gênesis é claro, Deus fez Adão e Eva. Não foi Adão e Ivo. Não foram 2 mulheres, senão a história já teria um fim logo no começo. Era só o livro de Gênesis. E daqui a pouco vamos comentar sobre a necessidade de ter essas diferenças de semelhantes. Nesta relação do casamento entre o homem e a mulher, a necessidade de uma complementaridade. Embora haja semelhança na questão do valor diante de Deus, entre o homem e a mulher, eles são diferentes nos papéis que desempenham no casamento, na família e na igreja. E quantas são, milhares são as diferenças biológicas, hormonais entre um homem e uma mulher. Homem e mulher são diferentes. E foi Deus que nos fez assim. Outra consequência da rebeldia humana, confusão de papéis dos sexos. Vivemos em tempos do homem banana. Muitas vezes a mulher ela valoriza a liderança do homem no lar. Mas o homem é banana e ela tem que vestir as calças. O homem não assume o seu papel de homem. E cá entre nós aqui, irmãs, mulher quer homem que seja homem. Em todos os sentidos. Não é o machão, não é o opressor, mas homem que assuma a responsabilidade como provedor, que não exclua a participação da esposa, da mulher, seja na questão do orçamento, no cuidado com os filhos, que valorize o papel da mulher como ajudadora, auxiliadora idônea. Eu não me recordo do nome de um puritano que disse que a mulher, ela foi tirada do lado do homem, a costela do homem. E aí foi criada a mulher, Eva. Não foi da cabeça para dirigir o homem, não foi dos pés para que fosse pisada pelo homem, mas do lado, para caminhar lado a lado, numa parceria e companheirismo, no casamento segundo a vontade de Deus. Então, há uma ausência de referenciais, de um modelo de masculinidade e de feminilidade. O pior é que hoje não existe só o homem banana, existe o homem afeminado. Ele tem desejo sexual por mulher, pelo sexo oposto, mas é todo... Não sei como que eu vou falar aqui, pastor. Mas ele não é macho, não é viril. Homem tem que ser homem. Quem vai para a guerra é o homem, é macho, é másculo, é viril. Ou a gente vai ter que mandar as mulheres para a guerra? Meu Deus, misericórdia. Tenho certeza que as mulheres querem homem, não homem banana, homem afeminado, homem extremamente sensível. O fato é que a corrosão do modelo bíblico para a família e para o casamento, e olha, percebam isso, irmãos, isso é muito sério, é muito grave. Principalmente para as novas gerações. Eu estou vendo jovens aqui. Talvez os mais velhos, quem tem aí da década de 80 para antes, né? Eu particularmente, eu tenho 46 anos. Eu estou abismado. Agora, os mais jovens talvez não, porque há um movimento mundial de mudança de paradigmas, é uma guerra cultural. É uma guerra cultural e eles querem mudar tudo, todos os valores cristãos. E aqui a ênfase que damos
é a tentativa de desconstrução e revisão do casamento e da família à luz da Bíblia Sagrada. Isso são décadas, irmãos. Nas escolas, nas faculdades, na imprensa, na novela que você gosta de assistir, você que gosta de maratonar na Netflix, aquelas séries também estão influenciando a sua mente, transformando os seus conceitos, desconstruindo os seus valores. E tem gente que diz, não, eu posso assistir isso não vai me influenciar. Talvez você mais velho já tenha o coração mais preparado, foi criado e educado em outros tempos, mas imagina isso no coração, no emocional dos jovens. Então veja que essa corrosão do ideal de Deus para o casamento e a família implica, e isso é gravíssimo, na ilegalidade de quem diverge. Nós somos cristãos. Nós cremos naquilo que está na Bíblia. Nós cremos que casamento, família são instituições criadas por Deus. E há um propósito, é a glória de Deus. Quem aqui casou para ser feliz? Lamento informar a você. Você começou mal. Você casou para a glória de Deus. Marido, você casou para fazer a sua mulher feliz. Esposa, você casou para fazer o seu marido feliz. É o interesse do outro acima do seu próprio. E acima de tudo, a vontade de Deus, a glória de Deus. Os casamentos terminam porque nós buscamos a felicidade própria. Egoísmo, orgulho, vaidade. Volta para mim também. Vaidade. Cadê a humildade? Cadê o amor sacrificial? Cadê a entrega? Todos nós somos alvo e objeto de censura, cancelamento e perseguição, porque nós ousamos dizer coisas diferentes do que o politicamente correto diz. Qual o problema do casamento entre homens, entre mulheres? E, pasmem, estão defendendo a poligamia. Recentemente vi o noticiário de um trisal, sabe o que é trisal? Um homem casado com duas mulheres, no Brasil, aqui no Sul. Esse homem teve um filho ou uma filha com uma dessas duas mulheres, e eles queriam registrar no cartório esse filho ou filha no nome dos três. Poligamia. Nós vamos ver que o ideal de Deus é a monogamia. Ah, mas no Antigo Testamento nós vimos poligamia entre os patriarcas, os reis. É verdade. Homens de Deus. O santo Salomão tinha 700 mulheres, 300... Homem santo. Não era a vontade de Deus. Tanto que ele foi corrompido. Casou com estrangeiras que trouxeram práticas idólatras, pagãs, que influenciaram o marido. Aliás, essa é outra questão. O casamento misto, Deus proíbe, irmãos. Você é crente, tem que casar com crente. Agora, se você é crente e está casado com um não crente, não separa. Agora aguenta. Segura o rojão. Aguenta aí. Vai passando pela prova, dando glória a Deus. É, pastor, está falando isso porque não sabe. Meu marido é crente, mas é pior que o incrédulo. Às vezes acontece. Às vezes acontece. E vice-versa, a mulher também. Mas percebam que toda essa perseguição, Jesus nunca nos enganou. Você pode acompanhar comigo João 15, 18 ao 21. Olha só o que a Bíblia diz. Essa perseguição porque defendemos a vontade de Deus, Jesus, a palavra de Deus nunca nos enganou. João 15, 18 ao 21, diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Jesus está falando.
Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Então, se você é crente, pode esperar perseguição. Se você nunca foi perseguido por causa da sua fé, tem alguma coisa aí que não vai bem. Porque o mundo odeia a vontade de Deus, o mundo odeia crente. Vamos continuando. Considerando que a família é a base da sociedade. Isso até a Constituição diz. Nosso Código Civil diz isso, porque foi influenciado pela Bíblia Sagrada. Se nós tivéssemos famílias fortes, nós teríamos igrejas fortes e uma sociedade melhor. Mas quando temos famílias desestruturadas, famílias destruídas, isso reflete na igreja e reflete no mundo. E considerando ainda o valor e a importância que Deus dá à família, a ponto do Salvador vir ao mundo numa família. Nossos primeiros pais lá na criação, Adão e Eva, uma família. Veja a importância que Deus dá à família. Salmos 68:6. Deus coloca o solitário numa família, a família de Deus, a família da fé. Então, quando a sociedade rejeita a vontade de Deus, no que diz respeito à família, ao casamento, as consequências são terríveis. E eu quero então agora fazer a exposição bíblica. Esse é um cenário bem resumido. Nós poderíamos aqui passar a noite toda falando do quanto o casamento e a família está sendo afrontado pelo mundo. Agora vamos conhecer a vontade de Deus, ou relembrar a vontade de Deus. É claro que esse texto que nós lemos, ele está num contexto maior, que é a carta aos Efésios. O autor desta carta é o apóstolo Paulo, que por volta de 61 depois de Cristo escreveu esta carta aos crentes de Éfeso. Éfeso era a capital da importante província romana da Ásia. Era um porto comercial, sede de vários templos pagãos, vários, inclusive o templo da deusa Diana, ou Artemis. E o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever essa carta. Ela é curtinha, 6 capítulos, basicamente com 2 partes principais. A primeira parte vai do capítulo 1 ao 3, quando Paulo trata da história do Evangelho, o que Deus fez por meio de Cristo, por nós, pela Igreja de Cristo. É aquilo que nós devemos crer, é a doutrina da fé cristã. E nos capítulos 4 ao 6, é a questão da prática. Como é que eu aplico essa doutrina na minha vida? Aliás, a Bíblia Sagrada, a teologia tem que ser prática. Tem que ser aplicada na vida. Não é só um acúmulo de informações. Tem que transformar a nossa vida, nossos relacionamentos. E aí nós temos, então, nessa segunda parte, do 4 ao 6, a prática da vida cristã. E é nesse contexto que nós vamos estudar esse texto de Efésios 5, 6. Lembrando que o Evangelho deve reformular nossas vidas, transformar os nossos relacionamentos. Em Efésios 1, 10, você pode acompanhar comigo também. Hoje você vai passear pela Bíblia aí, tá bom? Efésios 1, 10, veja o propósito de Deus. Veja o propósito de Deus, nós já comentamos. Efésios 1, 10. Isto é de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O que o texto está dizendo é que o propósito de Deus é fazer convergir, unir em Cristo todas as coisas. É a restauração de todas as coisas sob a autoridade de Cristo.
E nesse contexto, casamento e família também está inserido neste propósito. O casamento não é um fim em si. Ah, pastor, é o meu sonho casar. As meninas, né? Ah, estou sonhando com o meu príncipe, a minha filha ali, aguenta. Estou sonhando com o meu príncipe. O casamento não é um fim em si mesmo. O casamento, ele aponta para algo muito maior. Ele aponta para um futuro glorioso. Uma nova humanidade unida em Cristo, com relacionamentos pautados no amor de Deus. E nós vamos ver aqui no texto de Efésios 5, que o casamento entre um homem e uma mulher, e isso é poderoso, irmãos, é a imagem, é a ilustração da relação entre Cristo, o noivo, e a sua noiva, que é a igreja. Quando você se lembrar, naqueles momentos difíceis do casamento, e casamento tem altos e baixos, você lembra desse texto de Efésios 5, que compara o casamento entre um homem e uma mulher, na relação entre Cristo e a igreja. E nós já vamos comentar um pouco mais sobre isso. Veja que o contexto lá em Éfeso não era tão diferente dos nossos tempos. A cultura judaica, como que era o valor da mulher naquela época? A mulher era desprezada, irmãos. Jesus veio, muitos chamam ele de revolucionário, né? Lembra-se ele conversando com a mulher de Samaria, a mulher samaritana? Aquilo era revolucionário para a época. E os divórcios? Os divórcios eram banalizados como tem sido hoje. No Brasil, desde 1970, a lei do divórcio. Hoje, se for consensual, não precisa nem de juiz. É muito fácil se divorciar. Tem gente que casa já pensando no divórcio e no outro casamento. Mas o pior, tem gente que casa e propõe um tipo de relação aberta. Já ouviram essa expressão? Relação aberta? Quer dizer, o marido e a mulher casados, formalmente, propõem, olha, você pode ter intimidade sexual com quem você quiser, eu com quem eu quiser, e desde que a gente não saiba, está tudo bem. Ou seja, incentivando o adultério. Quando não falam para proteger e tornar legal a poligamia, num tal de poliamor. E vejam que eles são campeões para inventar expressões e palavras para amenizar aquilo que é errado. Não, é relação aberta, não é adultério, não é pecado. Não é poliamor, não é pecado, não é poligamia. E muita gente vai engolindo essas mentiras, essas bravatas, contrariando a vontade de Deus. Nos tempos de Jesus havia uma escola de Hilel e Shammai. Hilel era mais liberal, era um rabino que ensinava ao homem, pode separar da mulher em qualquer momento. E claro, o homem, né? Mulher mulher é nada. Mulher queimou, você queimou feijão, mulher. Carta de divórcio. Era a escola de Hilel. Shammai já era um pouco mais rigoroso. Não é assim. Somente no caso de adultério, relações sexuais ilícitas. E havia um debate. Como ainda hoje existe um debate na igreja, não há unanimidade. A maior parte da igreja de Cristo hoje defende que o divórcio, ele possui aquela cláusula de exceção, Mateus 19, quando é relações sexuais ilícitas, é permitido o divórcio. É o porneia no grego, né? E também 1 Coríntios 7, quando fala do cônjuge incrédulo que abandona o cônjuge crente. Aí também é possível o divórcio. Agora, o grande e maior debate, pode casar de novo? Aí, meus irmãos, o pastor já, porque a gente sabe como que é, né? O debate é ferrenho. Há quem diga que o divórcio, ele rompe com aquela união, dissolve aquela união, e, portanto, a pessoa pode casar novamente. E há quem diga, e eu defendo essa postura que é a mais rigorosa, pesada, que o divórcio, ainda que seja possível, não permite um novo casamento. Calma, calma. A gente conhece a situação das igrejas. Calma, há graça na palavra do Senhor. Deus é gracioso. Fique aí que a gente vai conversar sobre isso. Tudo bem? Cultura greco-romana, pior ainda.
os romanos casavam, a mulher era simplesmente para cuidar da casa, afazeres domésticos e procriação, os filhos. Agora, o prazer sexual, eles buscavam com quem? Prostitutas. Não vou nem falar dos gregos lá na prostituição cultual, né? As prostitutas cultuais. Orgias para adorar os deuses pagãos. Então, essa era a realidade da igreja de Éfeso. Não da igreja, mas da cidade de Éfeso, onde a igreja de Éfeso estava instalada. Não é muito diferente dos nossos tempos. Nós temos muitas práticas contrárias ao ideal de Deus que vão ganhando força, nós já comentamos algumas. Então, o que Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, nos traz a respeito do casamento e um pouco sobre a família? Versículo 21, muitas vezes, Efésios 5, 21, gera um pouco de polêmica, um pouco de celeuma. Mas o texto é muito claro. Esse texto é muito claro, claro como a luz do dia. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Há quem defenda que essa sujeição ou submissão ou obediência é mútua. E aí defendem que no casamento homem e mulher têm a mesma autoridade, estão no mesmo nível de autoridade. Não é o que a Bíblia diz. O princípio geral de Efésios 5, 21 fala de sujeição no sentido de que há sempre um polo nas relações dos relacionamentos humanos. O polo de quem exerce a autoridade e o polo de quem se submete à autoridade. Pela graça de Deus, nós temos instituições neste mundo. Família, o próprio casamento, a escola, a igreja, o Estado, a polícia, as Forças Armadas, são instituições civilizatórias. Isso é graça de Deus, meus irmãos. Por que nós sabemos que é graça de Deus? Porque se não houvesse essas instituições, nós estaríamos à mercê do caos. Vocês lembram lá do livro de Juízes? Cada um fazia o que achava melhor. O que dava? Dava ruim. Dava ruim. Porque o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto. Nós temos o DNA de Adão, a impressão adâmica em nossa alma e nosso coração. E Adão, que era o representante da humanidade lá em Gênesis 3, ele desobedeceu a Deus. Ele nos representava. E eu estou chamando a atenção de Adão porque Adão recebeu a incumbência de Deus de ser o líder. A mulher, quando recebe a maldição, Eva, por causa do pecado, ela vai aumentar a dor do parto, ela vai ter aquela questão da vontade dela ser para o marido dela. Satanás, a serpente, vai rastejar, comer o pó da terra, mas quando Deus dá a maldição, o castigo para Adão, ele diz: toda a terra é maldita por sua causa. Porque ele era o representante da raça humana. Adão e Eva eram como se fosse a forma, foi feita perfeita, mas com a queda ficou deformada. E todos nós que somos filhos de Adão, nós nascemos com esse defeito, com essa deformidade. É o pecado em nossas vidas. Precisamos de Cristo para nos resgatar dessa condição de pecadores, nos justificar, não pelos nossos méritos, não pelo esforço pessoal, mas pela obra que Ele realizou. Jesus obedeceu perfeitamente à lei de Deus no nosso lugar. Entregou-se voluntariamente, morrendo aquela morte terrível na cruz, no meu e no seu lugar. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Ele, sem pecado, morreu na cruz, para nos justificar, para nos reconciliar com Deus. Então, o princípio é muito claro. Esse princípio geral de Efésios 5, 21 é da relação autoridade e submissão. E, na sequência, o Senhor vai mostrar algumas relações de autoridade e submissão. O marido com a esposa, os pais com o filho e os senhores com os escravos. No Oriente ainda é igual aqui nesse texto, né? No Oriente em geral. O núcleo familiar não é só igual aqui para nós no Ocidente, os pais e os filhos, mas é pais, filhos, tios, primos, os servos. O núcleo familiar é bem mais amplo. Ainda hoje no Oriente é assim. Nós, no Ocidente, influenciados pelo iluminismo,
século XVII, principalmente XIX em diante, nós somos extremamente individualistas. Por isso que nós temos dificuldade de fazer as refeições à mesa com toda a família. Por isso que temos dificuldade de visitar os nossos parentes. Porque está encrunhado na nossa alma esse individualismo. Então veja que, nos versículos 22 a 24, o Senhor diz que as mulheres devem ser submissas a seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. Esse texto aqui tem mulher que já começa a se coçar. Já dá urticária, dá aversão, eu vou ao banheiro, eu vou beber água. Tamanha influência do feminismo radical. Opa, calma, irmão, fica aí. Aí, tem homens também. Sabe que tem homens feministas também. E veja que a pessoa não compreende a palavra de Deus. Nós mergulhamos em tanta lama de sofrimento, dor, atravessamos pântano de desespero. Muitas vezes promovemos aquelas nuvens negras sobre a nossa vida, porque não obedecemos a Deus. É gostoso adorar a Deus, dar glória, aleluia. Mas a graça de Deus não é barata. A graça de Deus envolve também a sua obediência, a nossa obediência. Não basta conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer a Deus, praticar a sua palavra. E veja que a mulher, ela se submete ao marido, pode dar a impressão para alguns de inferioridade, escravidão, subserviência. Não, não é nada disso que a Bíblia propõe. Esta submissão é linda, irmãos. É coisa linda, é coisa de Deus. A mulher, ela é igual ao homem em valor. Gênesis 1:27 mostra que homem e mulher foram criados por Deus. E tanto o homem como a mulher, quanto a mulher, foram criados à imagem de Deus. A imagem de Deus, é isso que nos dá uma dignidade especial. Veja que o mundo está tentando colocar o animal, por enquanto, no nosso nível, daqui a pouco acima do ser humano. É o direito dos pets. Eu gosto de um cachorrinho, de um gatinho. Gatinho não muito. Acabaram com o meu sofá. Com a minha casa, na verdade. São 2. Nós tratamos bem os animais, mas o homem é a coroa da criação de Deus. Eu e você, cheio de defeitos, nós ainda temos a imagem de Deus em nossa vida, ainda que deformada pelo pecado. E é isso que Cristo vem fazer, restaurar este homem caído. E homem eu estou falando como ser humano. Porque está em processo aí até a mudança do linguajar. Querem mudar a Bíblia. Não pode mais chamar a humanidade de homem. Tem que ser pessoas. Todes e todas. Não pode mais falar todas, todas. O negócio está... Eu estou ficando velho. Meu Deus. Então, essa submissão não quer dizer nada de inferioridade, que a mulher vai ser escrava do marido. Não. Veja que a Bíblia fala que a mulher deve se submeter à autoridade do marido como no Senhor. Essa submissão não é incondicional, é segundo a vontade de Deus. E lembrando, a mulher foi feita, tomada do homem. Por que o homem é líder? Por que o homem é autoridade no lar? Porque Deus é soberano e quis assim. Está insatisfeito? Reclama com Deus. Deus, eu sou mulher, eu sou mais capaz que meu marido é um banana. Por que ele é o líder? Porque eu quero, minha filha, se submeta a ele. É a vontade de Deus. Aí tem gente que olha esse texto e fala que Paulo era machista, que é um texto opressor, que esse texto só valia para aquela época e não vale para os nossos dias. Então a Bíblia não é inspirada? Se eu disser que esse texto só valia para aquela época, eu posso pensar em outras coisas que talvez hoje não vale mais também. E é isso que a teologia gay está dizendo. Não, a homossexualidade que era condenada era aquela da promiscuidade, mas se for uma relação homossexual fiel, qual o problema? E as pessoas vão distorcendo a palavra de Deus.
Então, essa submissão, ela vai construir a mulher sábia edifica o lar. A mulher lá de Provérbios 31, que é aquele ideal de mulher, vai construir um lar feliz, porque pautado no amor de Deus. Assim como a igreja se submete a Cristo, a mulher deve se submeter ao seu marido. E alguém pode falar, mas pastor, eu sou casada, você mulher, com um homem que não é crente. 1 Pedro, alguém pode falar, isso é só para casamento cristão, né? Casamento misto também. 1 Pedro 3:1. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Minhas irmãs, não adianta falar e falar e falar e brigar e gritar. Às vezes é o seu procedimento que o Espírito Santo vai abrir o coração duro do seu marido, incrédulo, e você vai ganhá-lo para Cristo através do seu procedimento, da sua conduta. Veja que não há problema nenhum você ter igualdade em valor e diferenças de papéis. Mesmo na questão da Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Veja que 1 Coríntios 11:3 diz que Deus é o cabeça de Cristo. Jesus nos evangelhos disse, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Jesus veio fazer a vontade, ele se submetia à vontade de Deus Pai. Jesus deixou de ser Deus por isso? A mulher que se submete à autoridade do marido deixa de ser mulher, ser humano, perde o seu valor? Não. São iguais em valores, mas com papéis diferentes. Se a Bíblia falasse somente das mulheres, do papel das mulheres, ficaria desequilibrado, mas há um equilíbrio nessa relação conjugal. A Bíblia trata do papel do homem. Versículo 25. Olha a conduta dos maridos. Os maridos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Esse peso é para nós homens. Você que tem o dom do casamento, você que se casou ou que vai se casar, a Bíblia não fala que nós devemos amar sacrificialmente os filhos, embora isso também exista. Mas ela é expressa em dizer que o amor do marido para com a esposa é este amor sacrificial e o amor como o amor de Cristo. E eu desafio qualquer mulher, qualquer uma das irmãs, se o seu marido ou seu futuro marido amasse você como Cristo amou a igreja, eu tenho certeza que ia ser muito fácil se submeter à autoridade do seu marido. O problema é que nós estamos, mesmo crentes, sob o efeito do pecado. E às vezes o egoísmo salta aos olhos, fala mais alto. E aí não tem esse amor sacrificial. O texto ele mostra que o homem deve imitar o amor de Cristo pela igreja. E aí apresenta o que Cristo fez por causa do amor pela igreja. Ele mostra a redenção, quando fala aqui na segunda parte do versículo 25, entregou-se por ela. Isso é uma menção à entrega de Cristo, o sacrifício na cruz. É a obra que Cristo veio realizar, a redenção de pecadores, da igreja. Depois, no versículo 26, fala de santificação. Olha o amor de Cristo pela igreja. Cristo santifica a igreja. Nós, igreja de Cristo, a noiva de Cristo, a nossa posição espiritual em Cristo é separados do pecado e do mundo, separados para Deus. Nós somos santificados em Cristo. Isso é um ato. Mas também há o aspecto do processo de santificação, que nós chamamos de santificação progressiva. Todos os dias, à medida que estudamos, memorizamos, lemos, meditamos na palavra de Deus e obedecemos a palavra de Deus e colocamos em prática a palavra de Deus, isso vai nos transformando, vai nos santificando, até que vamos chegar à medida da estatura do varão perfeito,
que é o processo de santificação, de pureza moral e espiritual, que vai se concluir na glorificação, que é o que está aqui no versículo 27. Apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Olha o que Cristo está fazendo por nós, irmãos. Nos salvou por meio do seu sacrifício, o seu sangue derramado na cruz. Por nós eu digo igreja, porque se você que está aqui nesta noite ainda não fez essa decisão por Cristo, olha o que você está perdendo. A única maneira de se reconciliar com Deus é por meio de Cristo. Cristo morreu no lugar da igreja, daqueles que se arrependeram de seus pecados e depositaram sua fé, confiança em Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Nós não fazemos nada para obter a salvação, nem para preservar a salvação, nem para concluir a salvação. Cristo já fez tudo. O nosso papel em sinal de adoração, não para pagar o preço que já foi pago por Cristo da cruz, mas como alegria no coração, querendo satisfazer e agradar ao nosso Pai amoroso, é a obediência. Obedecer à palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. E aí o texto fala da questão, lá no versículo 28, da mesma forma os maridos devem amar cada um sua mulher como a seu próprio corpo. Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo ama o corpo. A cabeça, ela dá a direção, ela direciona, guia o homem como cabeça da mulher. E esse é o motivo pelo qual a Bíblia diz que o homem é o que tem a autoridade, a liderança no lar, no casamento. Ele é o cabeça da mulher, ele foi criado primeiro. A mulher foi criada para ajudar, auxiliadora do homem, complementar essa vida em comum, uma vida de intimidade. Lá no versículo 24, aliás, no versículo 31, Paulo ele cita o texto de Gênesis 2, 24, que é o texto áureo para casamento. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E aqui nós extraímos alguns aspectos do casamento. O casamento, veja que deixa o homem o núcleo familiar dos pais e vai criar um outro núcleo familiar. O casamento ele é voluntário. Ele parte dos cônjuges. Não pode ser forçado. 2, se unirá à sua mulher. O casamento é monogâmico e heterossexual. Um homem, uma mulher. E 3, os dois serão uma só carne. O casamento é monossomático. Uma só carne não é só apontando para a intimidade sexual. A intimidade do casamento ela é muito mais ampla. Quem está casado há muito tempo vai corroborar o que eu vou dizer aqui. Você caminha tanto tempo junto com o seu cônjuge que às vezes parece que você adivinha o que está na cabeça, na mente e no coração do cônjuge. Às vezes minha esposa fala, homem, sai da minha cabeça. Como é que você sabe disso? Porque é tamanha intimidade no casamento, não é só sexual, é mais amplo, é algo profundo. O casamento é algo criado por Deus para ser um oásis. Sabe, se aquele trabalho o dia todo, o chefe pegou no seu pé, tudo deu errado, o carro quebrou, mas você tem prazer de voltar para o lar, de dar um beijo na esposa. O homem fala menos, às vezes. Né? Às vezes a mulher um pouquinho mais por conta faz parte da natureza. Às vezes. Mas cada um se complementa. Então, como é prazeroso retornar para casa e voltar e ver a esposa ou o marido, no caso, os filhos. Como é gostoso. É um oásis. É um bálsamo. São pastos verdejantes, são águas tranquilas. Alguém pode estar pensando, que casamento é esse aí que ele está falando? Mas, irmãos, quando nós obedecemos a palavra de Deus, a vontade de Deus, Deus tem sempre o melhor para nós. Quanta bobagem eu já ouvi na minha caminhada cristã. Poxa, mas eu só conheci uma mulher, a minha esposa. Quantos amigos meus falaram bobagem? Nossa, como é que você sabe?
E um monte de e, se, não sabem de nada. É muito melhor estar no centro da vontade de Deus. A palavra de Deus assegura que você vai ter felicidade, felicidade plena. E olha, você casa com esse propósito de glorificar a Deus, e Deus é tão gracioso e majestoso, que mesmo você pensando em glorificar a Deus, Ele derrama bálsamos. Olha, é muita bênção na sua vida. Você vai se sentir muito bem quando você está no centro da vontade de Deus. Quer tragédia na sua vida? Desvie do caminho do Senhor. Siga os ensinamentos dos cientistas, psicólogos, sociólogos, filósofos, ideólogos de plantão aí do mundo. E você vai conhecer a tragédia. Você vai conhecer a destruição e o caos. A mulher e os filhos devem valorizar a liderança do homem. Eu não lembro o nome do filme, mas tinha um filme que a mulher ela tinha superpoderes, mas para valorizar a figura do homem, ela entregava lá o pote de azeitona para o marido abrir. O marido com o maior sacrifício. Às vezes em casa é a minha esposa que abre o pote da azeitona, eu não consigo. Ela coloca a faca ali, tira um pouquinho do ar e tal. Mas mesmo aquela mulher, aquilo me chamou a atenção naquele filme, porque essa mulher valorizava o papel do homem. O provedor, o protetor, o líder. Mas aquele que ama a esposa, que ama os filhos. Então a mulher deve valorizar, assim como os filhos, a liderança do homem. E o marido deve valorizar o companheirismo e o conselho da esposa. Irmãos, quando nós estudamos os grandes heróis da fé, nós percebemos algo em comum. Geralmente, por detrás de um grande homem de Deus, há uma grande mulher de Deus. Uma mulher que ora. Uma mulher que está sempre junto do marido. O ministério pastoral, e o pastor Toninho há de concordar aqui comigo, não é só a figura do pastor. É a esposa, os filhos. Para que ele possa voltar depois da lide, da labuta pastoral, que não é fácil, irmãos. Pastor é homem. Pastor tem dificuldades, tem limitações. E ele carrega todo aquele peso. Eu sei que tem irmãos que convidam para o churrasco e para o café, né? Mas muitas vezes tem irmãos trazendo o peso das dificuldades, inclusive no casamento e na família. Orem pelo seu pastor e pela família do seu pastor. Então a Bíblia também coloca aqui, para eu encerrar e fazer as conclusões, né? Na verdade, considerações finais, fala da relação dos pais com os filhos, que é uma aplicação daquele princípio de Efésios 5:21. A relação de autoridade e submissão. Os filhos devem obediência aos pais. E os pais não devem provocar ira aos filhos. Como é que um pai provoca ira aos filhos? Exigindo demais, não reconhecendo as boas obras dos filhos, não participando desse crescimento, da criação, da educação dos filhos. Não pense que enchendo sua casa de bens materiais, viagens, passeios, isso vai tornar o seu filho melhor. Seu filho precisa da sua presença, pai. Seu filho precisa da sua presença, mãe. Isso não tem valor, não tem preço. Isso é a coisa mais preciosa para os filhos. Não adianta você se matar de trabalhar para dar uma viagem para a Disney. Baile de debutante aí, 15 anos. Ah, é um sonho. O que seu filho e sua filha precisam é da sua presença, do seu amor. Do seu jeitão, eu tenho aqui o meu jeitão. A Júlia e o Paulinho sabem como que é. Eu tenho o meu jeitão de amar. Cada um tem o seu jeito, mas os filhos sabem quando os pais estão presentes. Pois bem, o lar cristão deve ser um lugar de manifestações do amor de Deus. A aliança de amor no relacionamento conjugal e familiar deve ser uma bela expressão do amor de Deus. Então eu concluo. Quando olhamos para esse tenebroso cenário cultural pós-moderno, no qual nós testemunhamos a corrupção das instituições casamento e família,
nós verificamos que há uma premente necessidade, urgente necessidade, de uma retomada do modelo bíblico para o casamento e para a família. Irmãos, nós começamos com a palavra e vamos terminar com a palavra. Se isto não acontecer, nós estamos sujeitos ao caos. Veja a Europa como berço do protestantismo. Hoje, o que tem acontecido na Europa, Estados Unidos, que começou as 13 colônias com os puritanos, hoje estão abertas a essa mentalidade inclusiva, de movimentos identitários, que o Brasil também tem sofrido. Grupos pequenos, mas barulhentos, que manipulam a grande imprensa, que manipulam os bancos acadêmicos, escolares, o entretenimento, a arte, para influenciar eu e você, e sobretudo os jovens. Eu louvo a Deus, meus filhos estão terminando esse momento aí de ensino médio, porque eu fiquei pasmo. Estudei no Conselheiro Crispiniano, na época que era vestibulinho, era extremamente, um colégio fantástico. Hoje é pura militância. Não ensina mais geografia, história, português, biologia. Na Bíblia podemos conhecer a vontade de Deus tanto para o casamento quanto para a família, mas a sociedade tem rejeitado a vontade divina. E o mais assustador é constatar que em muitas igrejas há crentes que não observam o ideal de Deus com respeito ao casamento e à família. Sabe por que isso acontece na igreja? Porque há muitos crentes que não estudam, não leem, não meditam, não memorizam a palavra de Deus. E mais, além de não conhecer a palavra, não praticam. Não obedecem à vontade de Deus. Às vezes ouve um sermão, às vezes ouve um louvor, e ali vai formando os valores, a bagagem teológica, bíblica dessa pessoa. Ela não tem o contato com a palavra de Deus. E olha, a gente está perdendo essa conquista dos reformadores. A Bíblia está escrita aqui no nosso vernáculo, no nosso idioma. Você tem o privilégio de poder ver, de conhecer a vontade de Deus, sem intermediários. É claro que Deus levanta pessoas como professores, mestres, pastores. É por isso que Deus levanta esses homens. Mas você também tem o dever e a obrigação de conhecer a vontade de Deus, estudando, inclusive, o culto doméstico, o culto na família. Alguns puritanos falavam que a família é uma pequena igreja. E o marido, ou o pai, é o sacerdote do lar. Eu louvo a Deus pela vida das mulheres. Porque na omissão dos homens, as mulheres assumem o papel do homem. Levam os filhos para a igreja. Cutuca o marido para ir junto. Tem marido que fica esperando do lado de fora. Não sei se é o caso aqui. Louvo a Deus pela vida das mulheres. São as Déboras. Mas é uma vergonha para os homens a omissão. As mulheres preferem, eu tenho certeza. Você pode até negar, esse pastor está falando bobagem. Mas as mulheres preferiam um homem que as amassem como Cristo amou a igreja. E elas teriam prazer em se submeter à autoridade desse marido. Então, a falta de compromisso com a palavra de Deus acaba promovendo isto. A igreja distante dos caminhos do Senhor. Estas instituições, o casamento e a família, deveriam refletir o bom testemunho cristão no mundo, ou para o mundo. Problemas conjugais e familiares têm origem no pecado. A submissão a Cristo é a única maneira de vencer o pecado. O casamento e a família são expressões do amor de Deus, somente quando Cristo exerce senhorio no lar. Eu quero me dirigir a você que talvez tenha ficado preocupado com as palavras aqui. Olha que não deu tempo de falar mais coisa. Pastor,
eu já me divorciei. Estou no segundo, ou terceiro, ou quarto, ou quinto casamento. Pastor, eu já adulterei. Pastor, eu não aguentei esperar, eu forniquei. Eu estou prostrado diante da pornografia. Pastor, eu oro, eu busco, eu leio a palavra, mas eu não tenho forças. Às vezes parece muito dura a vontade de Deus, mas Deus tem propósito em tudo que faz. A vontade dele, eu já disse, é boa, perfeita e agradável. Deus é o Criador e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E eu tenho uma palavra de graça para a sua vida. Você pode fechar os seus olhos. Eu não sei qual é a situação da sua vida, no seu lar, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento familiar. Eu não sei se você já se divorciou ou se está pensando em divórcio. Se você não suporta mais o seu cônjuge, seu marido, sua esposa. Se seus filhos estão dando trabalho e talvez você não perceba o quanto você tem sido ausente. O Senhor tem uma palavra de graça para a sua vida. Graça é o favor imerecido. Nós não merecemos o benefício de Deus, o favor de Deus. Mas Deus está estendendo a sua mão para abençoar. Então você que ainda não conhece a Deus, você que ainda não se entregou a Cristo, Jesus foi muito claro em Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento é mudança de vida. É abandono da vida velha, a vida no mundo, distante da vontade de Deus. E o Senhor se encarrega de santificá-lo e purificá-lo por meio da palavra. E a fé é essa confiança em Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Não pense que o seu dízimo, a sua oferta, não pense que você participando dominicalmente dos cultos, talvez até um cargo na igreja, não pense que isso vai te reconciliar com Deus. Somente o sangue de Cristo pode reconciliar-o com o Senhor. E nesta noite é noite de salvação, Deus está falando com você. Talvez você que esteja aqui nesta igreja já há anos, ainda não teve um encontro genuíno com Deus. Jesus está chamando. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se arrependa e creia no Senhor Jesus. E eu quero me dirigir também a você que é crente, que é um filho de Deus, já se arrependeu, creu, mas você sabe que arrependimento é para a vida toda. Nós lutamos contra o pecado todos os dias. Todos os dias matamos um leão ou mais. Mas está difícil. Você tem vivido, ou pelo menos tem praticado coisas que desagradam e entristecem o Espírito Santo. A Bíblia traz a solução, 1 João 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse o seu pecado e o abandone, e você alcançará a misericórdia do Senhor. Pai Santo, Pai Celestial, nós te agradecemos por Tua palavra. Louvado seja Deus pela vida de cada um que ouviu aqui presencialmente, ou outras pessoas que ouvirão esta mensagem. Pai, impacta esta vida, transforma este coração. Aquele que está com o coração endurecido, homem e mulher de dura cerviz, abre o coração, Senhor. Somente o Espírito Santo pode regenerar, dar novo nascimento, para que esta pessoa receba a Tua palavra, para que esta vida seja transformada pelo poder de Deus. Senhor, eis aqui o Teu povo, ou parte do Teu povo que ora, que adora, que louva, Teu povo que busca glorificar e exaltar o Teu santo nome.
Vem, Senhor, transformar nossas vidas. Dá-nos um coração puro semelhante ao teu. Renova nossas mentes, Senhor. Endireita os nossos passos, limpa nossas mãos. Tira, Senhor, todo o pecado de nosso meio. Restaura casamentos. Restaura famílias. Traz o filho que está perdido, o marido que está longe dos teus caminhos. Reanima esta mulher que está desesperada, aflita. Este homem que não sabe mais o que fazer. Alguns pensando dar cabo da própria vida, Senhor. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai. Suplicamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Faz o milagre nestas vidas para a glória do Teu santo nome. Nós Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, Teu Filho amado, aquele que reina e vive para todos sempre. Amém e amém, graças a Deus.